Olá! Nesse vídeo vamos aprender como rodar a ferramenta de calibração automática do modelo MGB utilizando o exemplo do Rio Iguaçu que foi utilizado em outros vídeos já da série do curso. A ferramenta que a gente vai utilizar é uma ferramenta que não foi utilizada ainda nas demais etapas do curso, que é a ferramenta de calibração automática. Então você vem aqui no MGB, dentro do QGIS, e vai clicar em Automatic Calibration Parameters. Como funciona essa ferramenta? Aqui a gente vai definir os parâmetros que serão utilizados no procedimento de calibração automática. O primeiro dado de entrada que ele pede é o nosso arquivo de descrição das unidades de resposta hidrológica. Então a gente vai clicar aqui e vai carregar os nossos HRCs, que foram gerados no começo da aplicação do modelo. O segundo arquivo que ele vai pedir como entrada é o nosso arquivo de parâmetros do solo, que também foi utilizado na etapa inicial da preparação do modelo. Então aqui solo.cal. Quando eu abro esses dois arquivos, ele vai carregar então essa janelinha central do nosso programa. Essa janelinha central, a gente vai explorar um pouquinho ela agora. Vocês podem ver que ele está mostrando um valor de referência, um valor de WM médio aqui, e daí ele mostra uma tabelinha do lado esquerdo, uma coluna que é o menor WM e outro que é o maior WM. E depois uma outra coluna que é calibrar WM. O que significa isso? Significa que, usando esse valor aqui como referência, esse average WM, ele vai variar então num valor que tem como limite inferior esse menor WM e limite superior esse maior WM. Só que dentro do modelo, esses valores não vão ser utilizados de forma absoluta. Eles vão ser utilizados de forma relativa. Ou seja, aqui eu tenho o valor de 500 e aqui eu tenho o valor de 150. Se eu digitar, por exemplo, aqui 100 ao invés de 150, o que ele vai entender? Ele não vai entender que o menor WM possível vai ser 100. Mas sim, ele vai entender que o menor WM possível vai ser até 5 vezes menor do que um WM médio que está aqui estabelecido. Então isso é muito importante. Por quê? Porque os valores de referência que eu estou adotando aqui, eles vão ser referentes a uma subbacia que eu defino aqui embaixo nesse botão, ó, Reference Subwatershed. Se eu clicar nesse botão, eu mudo a minha subbacia de referência. Ó, virou a 2. Clico de novo, vai voltar para 1, porque o nosso exemplo só tem duas subbacias. Mas se eu definir esses valores médio, máximo e mínimo dentro de uma faixa para uma subbacia e aplicar para outra em que o valor médio existente no arquivo de parâmetros do solo for diferente, então significa que o multiplicador que vai ser gerado dessa definição pode gerar WMs, por exemplo, muito maiores do que eu gostaria. Então, muita atenção na hora de fazer essa definição dos parâmetros médios aqui, que são nada mais nada menos que os limites superiores e inferiores aceitáveis dentro do meu processo de calibração automática. Como a gente conversou lá no vídeo da calibração automática, é muito importante que esses parâmetros sejam bem definidos para que eu não gere resultados fora dos limites reais aceitáveis para os meus parâmetros. A quarta coluna, que é a coluna aqui, calibrar WM, essa coluna aqui vai exigir um pouquinho de atenção agora de quem está assistindo o vídeo, porque tem uma coisa que se chama calibração solidária dentro do modelo, quando eu uso valores negativos. Então tá, aqui dentro eu posso usar até três tipos de valores, Um vai ser 0, se eu não quiser calibrar então esse parâmetro, por exemplo, se eu não quiser calibrar o WM do meu da minha primeira unidade de resposta hidrológica, então eu vou deixar 0. Se eu quiser calibrar esse parâmetro, eu vou deixar 1. Agora, se eu quiser, por exemplo, que esse parâmetro seja calibrado, mas que ele varie igual a outro parâmetro aqui que eu tenho nessas linhas, então eu vou colocar um valor negativo correspondente à posição do outro parâmetro que eu quero que ele varie. Vamos dar um exemplo da seguinte forma. Eu tenho aqui floresta em solo raso e eu quero que todos os solos rasos variem iguais durante a minha calibração, referentes a essa primeira linha aqui, que é a floresta solo raso, na minha URH. Eu quero que a agricultura solo raso varie da mesma forma que ela, acompanhe ela de forma solidária, que a gente chama. Então aqui eu vou colocar menos 1. Por quê? Porque quer dizer que eu vou variar igual à linha que está na primeira posição. Para os meus campos solo raso também vou botar menos 1. E dessa forma
tanto a agricultura solo raso quanto o campo solo raso vão variar acompanhando a primeira linha, linha 1. Para os meus solos profundos eu quero fazer a mesma coisa, então eu vou deixar 1 aqui para calibrar o solo profundo, mas a minha agricultura profunda eu vou botar -2 e no meu campo profundo eu vou botar -2. Assim, o meu parâmetro de agricultura em solo profundo e campo em solo profundo vai variar igual a essa segunda linha aqui da floresta em solo profundo, ou seja, tanto o meu parâmetro de solo raso quanto de solo profundo, todos eles vão variar de forma igual dentro da minha calibração automática. Aí digamos que eu não quero aqui, por exemplo, calibrar o WM das várzeas e das áreas semi-impermeáveis, vou colocar 0 também. A mesma lógica vai se aplicar depois para os outros conjuntos de parâmetros. Né? Para, por exemplo, o B, então aqui eu tenho o parâmetro B, menor B, maior B. Então eu posso adotar a mesma lógica aqui, por exemplo, desse meu procedimento de calibração. 0, 0, vou fazer a mesma coisa depois para o cabaz. Então, primeiro e segundo eu quero calibrar, depois vou adotar uma ordem de calibração solidária e vou desligar a calibração dos outros dois demais. Mesma coisa para o Caint aqui. Tá? Isso aqui, pessoal, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Eu estou montando assim porque é o exemplo. Mas eu posso deixar tudo 1, por exemplo, e calibrar todos os parâmetros, não tem nenhum problema. Ó, aqui na interface para o padrão, ela já sugere que a gente não calibre o XL, nem o CAP, nem o WC, usando calibração automática, porque são parâmetros que geralmente a definição que é feita através da estimativa inicial da nossa aplicação dos parâmetros não é tão alterada assim durante o processo. Então manteremos essa sugestão aqui de não calibrar o CAP, WC e XL. Bom, aqui vocês podem ver também que estão as bandas de variações para os valores de CS, CI e CB, e aqui ele dá para a gente valores máximos e mínimos com base na sugestão da interface do modelo. A gente pode manter, notem que aqui o CS que vem lá da aplicação inicial ele já está próximo do valor superior, CS vai variar só para baixo, então, enquanto CI vai variar entre 50 e 200, considerando 150 o valor de referência, e CB vai variar até metade, aqui de 2.000 para 1.000, ou até 5 vezes mais para o valor máximo. QB, que é um parâmetro de condição inicial, não precisa ser variado. Outros caixinhas, né, que a gente tem que ajustar aqui na nossa interface são, por exemplo, número de indivíduos numa população. Então aqui, se você não assistiu a aula teórica sobre calibração automática que antecede essa aula prática, sugiro que você vá lá e assista ela antes de prosseguir aqui, porque aqui a gente vai definir quantos indivíduos formarão uma população no nosso algoritmo de calibração automática, no MOCON. E aqui, número máximo de gerações. Né? Então, se a gente não chegar na frente de Pareto, antes das 500 gerações, quer dizer que o modelo vai parar nas 500 gerações e aí vai parar o processo de calibração automática. Então esse número aqui, ele é interessante que seja mantido alto para que o modelo consiga evoluir várias gerações, mas se ele ficar muito alto, o modelo pode ficar muito tempo rodando. Então também pode ser interessante manter mais baixo para quem quiser que rode simplesmente mais rápido uma calibração automática, só para ter uma ideia, por exemplo, qual é a direção que a calibração automática vai tomar e depois quiser retomar essa calibração de forma manual. No exemplo, a gente vai manter o padrão, tá? 100 indivíduos numa população e 500 gerações. Funções objetivo, observe que a interface então oferece para a gente 4 funções objetivo para serem utilizadas na calibração automática, mas só 3 podem ser selecionadas ao mesmo tempo. Então se eu quero, por exemplo, usar erro daqui 90, ele vai dizer uma mensagem. Só 3 funções objetivos podem ser usadas, então eu teria que desmarcar uma dessas aqui, por exemplo, desmarcar o Nash Sutcliffe do logaritmo para mim poder marcar o erro na Q90. Na nossa aplicação, então, a gente vai manter o padrão, tá? A primeira função objetivo que vai ser analisada é o Nash, o segundo Nash dos logaritmos das vazões e depois erro do volume ou viés da minha aplicação. Aqui tem outra pergunta, calibrar qual subbacia? Então notem que na nossa aplicação do Iguaçu a gente tem duas subbacias, subbacia 1, aqui em cima que é essa verdinha, e subbacia, 2 que é essa verdinha e subbacia 1 que é essa roxinha. Como é que a gente vai fazer? A gente vai calibrar primeiro só a subbacia verdinha na calibração automática, aqui nesse exemplo, tá? Então a gente vai selecionar aqui qual a subbacia, se eu quisesse todas, eu clicaria aqui em All, ele vai selecionar todas,
ou digito o número da subbacia que eu quero calibrar, no caso, a 2. Finalmente, outro campo que tem que ser preenchido são as vazões observadas. Vazões observadas, eu vou carregar então o meu arquivo de QOBS da minha aplicação, e ele vai carregar aqui para mim as minhas estações. Então, mini bacia, que corresponde a cada uma das estações, código da minha estação e peso 1, peso 2 e peso 3. O que é peso 1, peso 2 e peso 3? Tá? É o peso que eu vou dar para as minhas funções objetivo. No caso, o peso 1 corresponde ao Nash, o peso 2 corresponde ao Nash Sutcliffe e o peso 3 corresponde ao erro do volume. Só que não é um peso relacionando uma função objetivo com a outra. Né? Não é que eu vou dar mais peso para o Nash do que para o Nashlog. É um peso de comparação entre os postos. Né? Então eu posso dar mais peso, por exemplo, para o meu posto que eu tenho mais confiança nos dados e menos peso para o posto que eu tenho confiança nos dados. Então alguém pode imaginar que é um peso para as funções, só que não é para as funções, é um peso que ele é atribuído nas funções, só que ele é para os postos. Qual posto vai ter mais importância do que o outro? No nosso caso aqui, a gente está calibrando automaticamente para a subbacia 2, que é essa verdinha aqui, e na verdade só tem um posto que, digamos assim, está no exutório dela, então que eu vou focar mais a minha calibração automática. Eu até poderia colocar os outros postos, mas observe que seria um pouco sem sentido, considerando que o resto, o resultado da minha subbacia 1, é influenciado por uma região que não foi calibrada ainda. Então eu vou selecionar apenas esse posto aqui, 6506000. E vou colocar o peso das funções, vou botar tudo 1, porque é um posto só. Importante, né, comentar aqui, por que a interface atribui tudo 0 no começo e não tudo 1, por exemplo? Porque é mais comum a gente fazer uma calibração subbacia por subbacia do que simplesmente eu botar todo o modelo para calibrar ao mesmo tempo. Se eu colocasse todas as subbacias no meu procedimento de calibração automática aqui, o que aconteceria seria que eu ia ter uma variação padrão para todas as subbacias, e isso desconsideraria, de certa forma, a minha discretização em subbacias para a minha aplicação no meu conjunto de parâmetros, porque o que eu vou gerar no final vai ser um único conjunto de multiplicadores para todos os meus parâmetros das subbacias que estão sendo calibradas. Então, se eu colocar várias, eu vou gerar um único conjunto de multiplicadores dos meus parâmetros para todas elas. E isso, de certa forma, diminui a utilidade dessa discretização em subbacias. Então tá, preenchida aqui a interface, entendida como é que ela é preenchida, a gente vai clicar aqui em salvar parâmetros para calibração automática. E quando a gente fizer isso, então eu vou gerar um arquivo, né? Eu vou chamar, por exemplo, de parcalib.out, meu arquivo, e vou clicar em salvar. Aqui, então, parâmetros de calibração automática salvos com sucesso. Maravilha. Quando eu faço isso, pessoal, automaticamente, na minha segunda aba aqui da minha calibração, ele carrega para mim uma tabela. Tá? Essa tabela, então, é onde eu vou carregar depois o resultado do meu procedimento de calibração automática. Ele vai ser carregado nessa tabelinha aqui. Tá? Observe aqui que ele já sabe, eu estou calibrando os parâmetros WM, BK, base e KINT do meu primeiro conjunto de parâmetros, da minha primeira HRU e da minha segunda. Ó. Os outros, como vão ser calibração solidária, ele não está mostrando. Vou calibrar CS, CI e CB, e aqui ele já está mostrando para mim os valores das minhas funções objetivo que vão aparecer na minha calibração, e a minha última coluna corresponde à minha posição da frente de Pareto desse conjunto de parâmetros. Esse então vai vir no arquivo de saída chamado evolution.txt, que vai aparecer ao final do meu procedimento de calibração. Portanto, é importante que essa janela aqui não seja fechada nesse momento. Por quê? Porque depois da calibração vai gerar um arquivo que eu vou ter que carregar aqui. Então é importante eu não fechar essa janela da minha ferramenta agora. Eu simplesmente vou minimizar ela e vou lá criar o meu projeto do MGB, agora para calibração automática. Então carrego aqui, né, o nome do projeto, projeto calibração automática, e carrego os arquivos de entrada do meu modelo. Tá? Mini-GTP, HRCs, chuva interpolada, vazão observada, dados de clima, meus arquivos de parâmetros, parâmetros da vegetação,
parâmetros do solo, meu arquivo recém-gerado de calibração automática, que eu chamei dele de parcalib.out, ele é o arquivo .out. Se eu tenho modelo inercial, posso carregar ainda aqui o meu arquivo cota área. Perfeito, o resto não precisa ser preenchido. Vou salvar o meu projeto, vou fazer uma pastinha aqui só para ele no meu computador, né? Eu vou salvar aqui, projeto calibração automática. Salvar. Projeto salvo com sucesso, deu a mensagem, fecho e vou em Run Simulation. Em Run Simulation eu vou carregar então o meu projeto a calibração automática. Ele vai carregar aqui igual na aplicação dos primeiros vídeos da interface. Só que agora eu posso marcar esse botão Automatic aqui na minha calibração. Marcando esse botão quer dizer que eu vou fazer calibração automática. Para esse exemplo, gente, eu não vou rodar o modelo inercial porque ele é substancialmente mais demorado do que a minha aplicação do Muskin com Kunji, e eu quero que rode rápido a minha calibração automática, então eu vou rodar ela com o Muskin com Kunji, tá? Vou clicar em simular, clicando em simular, ele vai abrir a telinha preta da minha simulação e ele vai informar aqui os parâmetros da minha simulação, aqueles parâmetros que sempre aparecem, só que agora ele entendeu que eu quero fazer uma calibração automática. E ele vai relatar para mim o que ele leu daquele arquivo de calibração automática. Então, número de indivíduos na população, 100, 3 funções objetivo, que são essas 3 aqui que a gente escolheu lá na interface, 500 gerações, número de subbacias com parâmetros que são fixados, que não vão ser calibrados. Eu tenho 2 subbacias e uma delas os parâmetros vão ser fixados. Quais subbacias são essas? É a subbacia 1, porque a 2 é justamente a que eu vou calibrar. Aí tem que ter 2 enters aqui, ele carrega então aquela tabelinha que diz quais parâmetros vão ser calibrados e quais serão feitos calibração solidária. Observa aqui que ele percebeu então que são 8 parâmetros calibrados entre WM, BK básica int das 2 primeiras unidades de resposta lógica, as demais vão ser calibração solidária e outras aqui não vão ser calibradas, além de CS, CI e CB. Então, um total de 11 parâmetros estão sendo calibrados nesse procedimento. E aí ele vai começar a geração da população inicial do modelo. Depois de ele fazer a geração da população inicial, ele vai começar a evolução das minhas gerações a partir do algoritmo Mocon, que foi estudado no vídeo anterior teórico. Dando aqui, por exemplo, um valor que é 1.01 ou 0.43 e 1.17. Alguém pode falar assim, como assim, né? Ele está otimizando o Nash e ele está chegando num valor que é maior do que 1. O valor máximo do Nash é igual a 1. Isso não está fazendo nenhum sentido. Então, na verdade, como a gente faz uma minimização para a gente conseguir chegar ao nosso maior resultado, a gente não poderia colocar direto o valor de Nash aqui na minha função objetivo. Por quê? Porque o menor valor de Nash é um valor ruim, né, para o modelo, um Nash super negativo, né? Nash menos 1000 é péssimo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é minimizar o valor da função 1 menos Nash. 1 menos Nash, aí sim, vocês conseguem entender o que é esse valor aqui, né? 1 menos Nash é igual a 1.019, ou seja, quer dizer que o valor do meu Nash para essa primeira, para esse valor desse indivíduo número 9 aqui, né, ele é um valor de menos 0,19, né, é um Nash que é ruim, na verdade. O meu Nash log, 1 menos Nash está dando 0,43, ou seja, o meu valor da Nash log está em torno de 0,57, e isso aqui, esse último valorzinho que ele plota, é o valor do meu erro absoluto do volume, né, que não pode ser negativo, então o menor valor possível é 0 e eu vou estar minimizando esse valor. Então muitas pessoas perguntam, né, o que é esses valores aqui que ele dá um Nash maior do que 1? Ou eu rodo a calibração automática e depois quando eu vou ver o resultado, o meu Nash que estava dando 1.019 não está dando mais, está dando negativo. Sim, porque esse valor aqui, gente, é o valor de 1 menos Nash, que é 1 menos Nash log, e esse aqui é o erro dos volumes absolutos, tá? Então, muito cuidado na hora de utilizar esses valores aqui. Tem que lembrar que é 1 menos Nash, 1 menos Nash log, e aí sim, erro absoluto do volume. Vou soltar aqui a calibração para rodar, e depois a gente vai ver os resultados do arquivo Evolution. Ok.
encerrou agora a minha calibração automática. O tempo de rodada, como vocês podem ver aqui, rodando minha calibração foi de 305 minutos. Então, esse valor dividido por 60 dá aproximadamente 5 horas, né, rodando minha calibração automática. Vejam que ele indica aqui quantas gerações ele evoluiu, e ele evoluiu 190 gerações. Isso significa que ele não precisou chegar, né, a rodar aquelas 500 gerações que eu informei para ele, para meu modelo rodar, porque na geração 190 já não tinha mais nenhuma solução que era dominada por outras, ou seja, ele já chegou em todas as soluções que compõem aí a minha frente de Pareto. Vou dar Enter aqui, e após dar Enter, então, ele vai encerrar minha simulação com o MGB, com o aviso simulação terminada com sucesso. Vou dar OK aqui, ele vai fechar a minha tela do MGB, e agora eu tenho meu arquivo Evolution do meu modelo hidrológico. Eu vou abrir aqui o meu arquivo Evolution. Esse arquivo ele vai conter então as gerações. A gente pode ver aqui no arquivo tem uma linha em branco e aí diz aqui primeira geração, e cada uma dessas linhas do arquivo Evolution é um multiplicador dos meus parâmetros. Então, notem que a primeira linha ela corresponde aos parâmetros originais. Todos os multiplicadores aqui eram igual a 1. Então, parâmetros não modificados vindos direto dos meus parâmetros do solo. As demais linhas, então, são as linhas da minha primeira geração, né, que foi criada de forma aleatória. Sendo que essa coluna aqui e essa coluna aqui indicam respectivamente o valor de 1 menos Nash, 1 menos Nashlog, e aqui o erro dos volumes absolutos, né? O módulo de erro do volume. E aqui a gente tem na última coluna o valor da minha solução ranqueada, né? Então, ranqueando a minha solução, onde ela estaria aí na minha frente de Pareto, frente a todos os membros dessa população. Rolando aqui para baixo, então, o meu arquivo Evolution, a gente vai ver de tempos em tempos eu vou ter uma nova solução, né, que foi novas soluções que foram calculadas, né, pelo método de calibração automática. Vocês vão vendo que ao longo das soluções vão desaparecendo aqui da minha frente de Pareto aqueles valores muito elevados, né, a minha população vai evoluindo a cada geração para valores mais próximos da frente de Pareto, para valores menores aqui do meu ranking, até que no final todas as minhas soluções vão ser não dominadas, então todos os valores aqui vão ser 1. Por isso que o modelo parou de rodar, porque ele chegou, né, lá na minha geração 190, ele chegou na minha frente de Pareto para esse local. E esses são aqui os multiplicadores finais, então, dessa solução. Então esse valor aqui vai multiplicar o primeiro parâmetro que eu mandei ser calibrado, no caso era o parâmetro do WM dos solos rasos. Esse aqui vai multiplicar o segundo parâmetro, que era o B dos solos profundos. Esse aqui vai multiplicar o terceiro, que era o B dos solos rasos. Aqui o B do solo, o outro parâmetro, né, que era o K-int, K-base, etc. Agora a gente vai abrir lá e vai ver bem direitinho o que eram os parâmetros que eu mandei calibrar. Tá? Esse arquivo aqui, então, evolution.txt, é o que eu vou abrir dentro da minha interface, lá naquela janelinha que eu falei para vocês não fecharem. Tá? Não fecharem. Então, vou lá no meu QGIS, vou abrir a minha janelinha que eu estava trabalhando, e aqui eu tenho a aba Create New Soil Parameters File. Aqui eu vou carregar o meu arquivo Evolution. Então aqui eu vou no meu projeto, né, no meu output vai estar aqui o meu arquivo Evolution. Abro o meu arquivo Evolution, ele vai me dizer consegui, né, leitura feita com sucesso, número de gerações que tem no Evolution, 190. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para fazer um comentário que é o seguinte: caso a minha calibração estivesse rodando, mas eu desejasse interromper ela no meio, por exemplo, preciso sair, preciso parar de calibrar, eu posso a qualquer momento interromper o MGB, que ele vai salvar o arquivo Evolution na geração que ele estiver, e eu posso carregar esse arquivo intermediário. Eu não preciso esperar terminar a minha calibração. Se eu quiser interrompê-la por algum motivo, eu posso interromper, que eu consigo carregar um Evolution
que esteja sendo desenvolvido ainda. Bom, aqui estão os valores das colunas, agora para ver bem, né? Então, WM da primeira classe, que era essa aqui, né? Que era floresce em solos rasos. O multiplicador que vai ser aplicado para o B da minha primeira classe, que era floresce em solos rasos, aqui tá, né? Que eu mandei ele calibrar. Aqui o multiplicador que vai ser adotado por Cabas, Caint, depois WM do segundo conjunto DHRCs, que era floresce em solos profundos, o B dela, Cabas dela e Caint dela. Como eu mandei fazer calibração solidária nessas outras, ó, agricultura em solo raso, agricultura em solo profundo, campo solo raso e campo solo profundo, quer dizer que esses multiplicadores aqui, esses 4 primeiros aqui do 1, eles também vão ser utilizados para multiplicar os valores dos meus conjuntos de parâmetros que estão em calibração solidária para este primeiro bloco aqui, né, para essa primeira unidade de resposta hidrológica. E esses aqui vão ser utilizados para multiplicar com calibração, por causa da calibração solidária, os parâmetros desses unidades de resposta hidrológica, né, desses blocos aqui que estão marcados com -2. Aqui estão os multiplicadores de CS, CI e CB. E aqui, finalmente, os valores da minha função objetivo, né? Não vamos esquecer que são invertidos. Então, quer dizer que esse primeiro aqui, ele é um valor que simboliza 1 menos 56, né? Então, esse aqui seria o meu Nash, seria 0,44 desse meu valor aqui, né? Dessa minha linha de multiplicadores. Esse segundo aqui seria equivalente ao Nash log de 0,76, mais ou menos, né? E esse último aqui seria um erro de volume de 0,74%. Bom, esses valores aqui, pessoal, todos eles são igualmente bons de um ponto de vista de calibração automática. Todos eles compõem aí a frente de Pareto, né? Com exceção de um valorzinho aqui, né? Mas a princípio todos eles são igualmente bons. Ou seja, eu posso selecionar qualquer um deles para mim levar adiante e gerar o meu novo arquivo de parâmetros de calibração automatizado, né, do meu modelo de parâmetros de solo para mim rodar a minha simulação. Qual que eu devo utilizar? Aí entra naquela questão da nossa aula teórica que precede essa aula, que todos eles são igualmente bons. Né? Todos eles são igualmente bons, alguns são melhores em um conjunto de parâmetros, outros melhores em outro, mas todos eles são igualmente bons. Então isso depende de quem é o usuário. Se eu sou um usuário que é interessado no maior valor de Nash, por exemplo, de repente eu posso ordenar essa coluna aqui para que ela apresente o menor valor aqui, que simboliza o maior Nash, e aí eu seleciono essa linha para me utilizar. Se eu estou interessado no melhor valor de Nash log, então posso ordenar essa segunda linha aqui de repente, ou se eu estou interessado em erro do volume, eu posso ordenar essa terceira linha. Então depende do usuário, né, escolher qual função, né, que lhe agrada mais. Eu vou, por exemplo, ordenar aqui e vou selecionar aquele que vai dar para mim o meu maior Nash, tá? Para mim gerar esse exemplo. Clico aqui então, criar novo arquivo de parâmetros de solo usando a linha selecionada. E ele vai perguntar aqui onde eu quero salvar o meu arquivo. Aí eu posso salvar ele aqui, né? Eu tenho meu solo, qual era o meu original, posso salvar aqui com um novo nome, né? Por exemplo, solo automático, de calibração automática, salvar, e ele vai dizer, arquivo de parâmetros de solo foi criado com sucesso. Dou OK. Essa janela aqui eu posso fechar ela mais, a não ser que eu queira fazer outras calibrações automáticas, modificar, de repente calibrar aquela outra subbacia, né? Mas nesse caso seria bom eu fechar essa aqui e carregar outra. Outra janela para calibrar a próxima subbacia, porque essa aqui já foi utilizada, essa janela uma vez, então vou fechar ela. E aí agora eu vou criar um novo projeto de simulação. Esse meu novo projeto de simulação agora ele vai ser um projeto que vai contar com o meu novo arquivo de parâmetros de solo que foi calibrado automaticamente. Então eu vou carregar aqui os dados de entrada para o meu projeto. E nos parâmetros de solo, em vez de utilizar o solo antigo, eu vou usar meu solo alto.cal, o novo que eu criei agora. Não vou mais fazer calibração automática, vou só rodar meu modelo para mostrar a vocês como exemplo. Então, projeto depois da calibração, salvar projeto, projeto depois da calibração. Muitas vezes esse nome.
projeto salvo com sucesso. Aí posso rodar a minha simulação. Então, projeto depois da calibração. Perfeito. Lembrando que eu estava rodando Muskingum aqui, não vou mais fazer calibração automática, né? Então eu vou botar para rodar. Ele vai simular. O Muskingum é muito rápido, né, para fazer essa simulação. Prontinho. Então agora rodou a minha simulação. E aí, para esse meu posto aqui, 6506 é o ponto que eu tenho os meus resultados. Vou adicionar aqui a minha camada. Das minhas catchments. E vou visualizar o resultado da minha calibração automática para esse local aqui. Então, resultados, comparar. Aí tá. Então, como a gente viu lá, né, eu carreguei um arquivo que era o inverso do meu Nash, que era em torno de 0.50 e poucos valor, então agora o meu Nash é 1 menos aquilo, então meu Nash aqui 0.487, Nash log 0.723 e viés 0.767%, em torno de 0.8%, então, que é justamente o que eu tinha visto que o meu valor ia dar, né, lá no meu procedimento de calibração automática. Então é isso aí, pessoal. Agora vou deixar para vocês explorarem, né, rodarem calibração automática usando o modelo inercial, testarem outras ferramentas. A ideia aqui do vídeo que era passar a teoria básica sobre como fazer a calibração automática, como rodar o algoritmo, está passada para vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, espero que tenha gostado, que seja útil para todos e até a próxima. Aí posso rodar a minha simulação. Opa! Deu crepe aqui.